Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, pro vídeo de hoje eu vou comentar sobre um assunto bem complicado. A Sony realmente está louca, veio à tona uma informação agora que já tem de tempos que a gente comenta, mas agora chegou a conta pra Sony. E ela tá sendo multada e processada em bilhões por causa disso. Simplesmente ela está tomando da gente muita grana e metendo preço, jogos caros e etc. A gente vai comentar tudo isso aqui no vídeo, então vou ficar até o final para entender e eu quero a opinião de vocês. Antes de começar, vamos clicar aqui embaixo no gostei também, que ajuda demais. Se inscreve no canal se você é novo e ativa todas as notificações no YouTube. Não manda os nossos pra vocês, hein, galera. São vídeos aqui todos os dias e bora lá pro vídeo. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me. Push me. Hoje, você ser um gamer aqui no Brasil, principalmente no Brasil, que é o lugar mais caro, um dos mais caros do mundo, não é barato, né? Pra você ser um gamer aqui, você tem que dar os seus pulos pra conseguir pelo menos comprar um jogo aqui, outro ali, acompanhar totalmente a geração. O cara tem que ter dinheiro, tem que ser bem de condição, porque o cara vir comprar um jogo, todos que lança, tipo, de 10 jogos que lança no mês, o cara comprar 3 no mês, um exemplo, ele tá gastando ali 1000 conto de jogo no mês do salário dele. Então eu penso que um cara que ganha um salário mínimo, que a maioria dos brasileiros não consegue comprar nunca isso. 3 jogos no mês é o salário do cara, né? É um jogo a 3, 4 meses e olha lá, é promoção aqui, outra ali, uma oportunidade. Aí entra nessa de Plus, que a Sony mete também ali agora mais caro e não oferece nada, né? Então não tá fácil, né? Ser gamer é um artigo de luxo. No caso, games é um artigo de luxo e que não é um lazer barato, é o que eu tô querendo dizer aqui, né? Beleza. A gente tava numa época que os jogos de lançamento era 150, depois passou pra 200, depois 250, depois 300 e agora 350 pila num jogo. Isso standard. A gente vê jogo aí com edição standard, que é a inicial, a média e a top, que tipo sobe 400 para 450 e chega até 700 reais, 600, 700 reais uma versão deluxe de um jogo. Então assim, isso é bizarro o custo que é, né? Hoje, atualmente, eu não vou falar aqui no vídeo, nesse vídeo específico, culpar só a Sony, tá? O título tá direto pra Sony porque é ela que tá tomando no furico agora, porque a conta chegou e ela tá sendo processada em 38 bilhões por causa dos preços da PlayStation Store, por causa do abuso ao consumidor, né? Então eu não vou apontar o dedo Sony. Beleza, ela faz isso, mas não é só ela, né? Então aqui não vai ser só para apontar o dedo para ela. Ela foi a que caiu primeiro nessa questão, mas as outras, pega a Nintendo como por exemplo. Cara, a Nintendo é muito pior que a Sony ainda para questão de jogo e preço. Um jogo que lançou há anos-luz lá no Nintendo, ele tá 300 conto ainda, 250 conto num jogo antigo. A Nintendo é muito mais tenebrosa que a Sony nessa questão, ela é muito mais malandra nisso. Então, se for usar como comparativo, a Nintendo ganha na questão de superfaturar em cima do consumidor, né? Mas a Sony não é santa, nem a Microsoft também. Dependente das três, a Microsoft é ainda mais tranquila em relação a isso, mas não deixa de ser também, né? E enfim, olha o que veio à tona, além do processo que a Sony tomou agora de 38 bilhões, é grana, hein? Além disso, olha o que veio à tona, a Epic jogou na mesa, a Epic que é uma das maiores plataformas de jogos no PC, né, vocês sabem, conhece? A Epic tá culpando a Sony por não deixar baixar os preços dos seus jogos na loja deles. É simplesmente o seguinte, jogou na mesa mesmo. A Epic falou que é o seguinte, se tem um jogo da PlayStation, agora tem exclusivos de PlayStation no PC aí, né? Alguns que é mais antigos tá entrando, tá no PC disponível. Vamos supor, God of War de 2018. Ele tá lá por, vamos supor, na PlayStation Store, 100 reais, 100 conto, né? Por obrigatoriedade, pelo jogo da Sony, ser da Sony, mesmo não estando na plataforma dela, ela exige que você tem que vender do mesmo preço. Tipo, se tá no PlayStation por 100, no PC, na Epic, o God of War 2018, ele tem que estar pelo mesmo preço. A Epic não pode mexer.
Ela não pode abaixar, ela pode subir. Ela pode aumentar mais do que isso, mas menos do que a PlayStation não pode. Ou seja, a Sony ela fez uma máfia nisso, tá ligado? Que é simplesmente assim, ela decide, não pode ser contra a política dela. Já tem um contrato com isso, saca? Tipo assim, na hora de um jogo atualizar o preço, você tem que atualizar. Tá sem conto lá o God of War no PlayStation, a Epic tem que ter ele também de 100 conto, né? Se a PlayStation subir o preço do God of War, vamos supor, para 130, a Epic ela tem que pôr 130 no mínimo. Ela pode pôr mais caro, mas o mínimo tem que ser o que tá na PlayStation, entendeu? Então, isso é ou não é uma palhaçada? Isso a gente fala diretamente para exclusivo, né? Porque ela é dona, a PlayStation é dona, né? E basicamente ela decide como é que funciona as regras. Se na dela tá um preço, nas outras que vende o jogo dela tem que ser o mesmo preço para mais, né? Tenso. Pra vocês verem, então que a Epic é muito mais de boa. A Epic, para um desenvolvedor colocar o seu jogo lá para ser vendido, 12% do valor do jogo é da Epic. Olha o quanto a Sony pede. A Sony ela pede 30% de um jogo dentro da plataforma que não seja dela. 30% de cada jogo é dela. 100 conto num jogo, 30 conto é dela e 70 da dona do jogo que realmente fez. Tem mais isso também. A Sony ela mete a faca mesmo. Tem o desenvolvedor, só por oferecer dentro da plataforma dela, 30% por jogo. Olha que loucura, de venda saindo ali. Então tá aqui, ó. O próprio CEO, Tim, né, da Epic, falou o seguinte, ó. Ele culpa a Sony e de acordo com ele, há uma cláusula onde se você vende o seu jogo no PlayStation, não pode vender ele mais barato em outras lojas. Tem que ser sempre o mesmo preço da PlayStation para mais. É simplesmente isso. E sem falar a questão de preços abusivos, né? Aí falando sobre agora a multa que a gente falou no começo, que a Sony está sendo processada em 38 bilhões, é por conta do quanto ela tá puxando do consumidor, né? Tipo, abusando do consumidor dela. Ela tá metendo o preço nos jogos lá em cima. E vale lembrar, a iniciativa do aumento de preço nos jogos não foi a Sony também, tá? Ela segue a ordem, para eles é ótimo, vira uma máfia isso daí. É simplesmente o seguinte: a primeira que mexeu os pauzinhos pro preço dos jogos subirem de 60 para 70 dólares foi a Take-Two, a dona da Rockstar Games, de GTA. Foi ela que mexeu os pauzinhos, onde outras desenvolvedoras mexeram os pauzinhos e colocaram o jogo 70 dólares. Virou comum isso. A Sony adaptou, todo mundo adaptou e ficou isso. Então não vou culpar só a Sony em relação a isso, né? Mas enfim, não é santa, né? Não é santa. Em relação dos aumentos ter subido de preço geral, não foi ela que iniciou isso aí. Mas ela aproveita, cara. Ela aproveita. E também nessa questão da própria loja dela, cobrar 30% de cada desenvolvedor é uma porcentagem muito alta em comparado às outras lojas. Além da Sony estar errada de obrigar que as outras lojas vendam do mesmo preço que ela, não pode ser abaixo, isso também é uma piada, né? Então, querendo ou não, cara, é muito errado isso na parte da Sony. E sobre o processo que a Sony tá tomando no Brioco, né? Tá desde agosto de 2022, ano passado, e passou por um pedido de arquivamento da Sony, mas vai prosseguir para o julgamento por determinação do Tribunal de Londres. Caso a empresa perca o caso, o valor a ser pago para os usuários britânicos será de cerca de 6,3 bilhões de libras, algo em torno de 38,5 bilhões, no caso em reais, né? E para os quase 9 milhões de usuários britânicos ali, diretamente atingidos. E antes mesmo da Sony subir o preço dessa Plus, que é bizarra de ruim, né? Só tem jogo antigo e o preço subiu, e continua ruim também, já começava esse processo da Sony, né? A Sony já vem sendo processada a questão de anticonsumidor, antes dela subir o preço da Plus, e ainda assim ela foi lá e subiu o preço da Plus e melhorar nada. Então isso pra ela é muito pior na hora de juntar na ação e tentar ganhar essa causa. Ela não ganha aqui nem na China, vai perder essa causa, porque ela puxa 30% das empresas que colocam os jogos para vender lá, então é uma porcentagem muito alta. Os preços são muito altos e abusivos dos consumidores, então assim, sobe o preço das coisas de forma sem entender o motivo. Então assim, a fundo, cara, a Sony ela não ganha esse processo, com certeza ela vai perder. Quando chegar essa sentença aí, cara, a Sony vai tomar no brioco. 38 bilhões, isso em reais, tá? Mas no caso em euro, né? Basicamente, libras, no caso, é 6,3 bilhões. É dinheiro pra caramba. Bilhões, não é nem milhões, é bi. Isso é tudo por lesar consumidor. E eu acho bem feito, tá? Eu acho que as outras empresas deviam também. A Nintendo devia tomar isso. Todas deviam tomar isso quando usa a prática anticonsumidor, né? Porque, pô,
tá abusando de todos, mano. Tem tanta gente que consome o videogame, tenta jogar um game, não consegue, os preços é muito alto, abusa aqui, abusa ali, entende? Tenta tirar de tudo possível. Isso é anticonsumidor. As coisas, mano, tem que ter um padrão. O preço fora do padrão já não tem como considerar, né? Você pega, tem jogo na Play Store aí de 100 conto, jogo da época do Ronca, tá ligado? O jogo que era pra estar 30 conto, jogo muito antigo, tá por 100 conto. Então, uns trem assim que não existe, entendeu? Mas, enfim, tá aí eu passando a notícia e minha opinião. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, o vídeo foi esse. Tamo junto, falou e fui. É nóis.